Bom dia a todos. Na qualidade de vice-presidente da subcomissão que visa mapear e aperfeiçoar a destinação de recursos para as políticas públicas já existentes, voltadas para a juventude, eu declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária semipresencial. Pela ordem, senhor presidente. Pode falar, nobre vereadora. Gostaria de registrar minha presença. Registrada, vereadora. Tendo em pauta a deliberação dos requerimentos. Quero aqui registrar a presença da vereadora Ruth Costa. Também está presente o vereador Isaac Félix, presidente dessa subcomissão. E eu informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br e no link Auditórios Online e Auditório Virtual e nos canais de YouTube e Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. E a participação poderá ser virtual pela plataforma Microsoft Teams, como já vinha ocorrendo, e também serão permitidas inscrições para a participação do público presente no auditório. E hoje nós temos aqui uma grande satisfação em receber aqui o Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São Paulo, conforme o requerimento do vereador Rinaldo Gílio, aprovado em 3 de abril de 2024. E hoje nós temos aqui a presença do senhor Raul Júlio, supervisor da equipe de eventos do Centro de Comunicação Institucional da Câmara Municipal de São Paulo, que eu convido já para sentar na mesa. Também está conosco a senhora Daniela Queiroz, consultora de Relações Públicas, responsáveis pelo Parlamento Jovem de Ensino Fundamental. Também gostaria de convidar a sentar à mesa. E também está conosco a senhora Lívia Tamashiro, consultora de Relações Públicas, responsáveis pelo Parlamento Jovem do Ensino Médio. Também gostaria de convidá-la a sentar à mesa. Bom, como trata aqui de uma subcomissão de juventude, eu sei que nós temos um trabalho de excelência aqui na Câmara, e na Câmara Municipal, e gostaria que vocês fizessem aqui, a princípio, o Raul, que é o supervisor da equipe de eventos, fizesse aqui uma explanação e como funciona o Parlamento Jovem, para aqueles que não conhecem, e como podemos trabalhar com a nossa juventude dentro do escopo de vocês, né? Então, eu gostaria de dizer que o quão importante é para esta casa, quanto honrado é para essa casa ter o Parlamento Jovem, a conscientização da juventude, das crianças, com relação ao poder legislativo. E o poder legislativo ele é o modelador cultural da cidade, né? Tudo aquilo que é decidido aqui, por meio da sua representatividade, dos seus vereadores, é mantido e se torna uma regra, uma norma, uma cultura na cidade de São Paulo. E eu quero até relatar uma experiência que eu tive de forma breve. Eu fui numa escola e estava falando com as crianças, e eu perguntei para elas assim, quantos queriam ser vereador, né? E ninguém levantou a mão. E eu continuei perguntando, quantos gostariam de ser um prefeito da cidade? E também ninguém levantou a mão. E eu perguntei, eu comecei a ficar com curiosidade, e eu comecei a falar várias profissões, falei de médico, falei de engenheiro, fui falando. E aí, quando eu disse assim, quantos querem ser influencers digitais? E aí todo mundo levantou, todas as crianças levantaram a mão. E o interessante é que depois da minha fala, da palestra que eu fiz ali, eu perguntei, quantos gostariam de ser vereadores? E aí, 9 levantaram a mão. E desses 9, a maioria eram mulheres, né? Melhor ainda, né? A sensibilidade feminina é algo muito bom. E aí eu perguntei, quantos gostariam de comandar a cidade, ser prefeito? E aí eu percebi que falta realmente a interatividade, a educação
e a preparação desde a juventude nesse papel tão importante na política, que é estar aqui no Legislativo, que vai representar o povo, não importa o nicho da sociedade que representa, mas vai estar representando um povo, vai estar trazendo as demandas deste povo. Então, desde já, eu quero agradecer ao Raul, a Daniela, a Lívia, por vocês estarem aqui e dizer que é muito importante o trabalho de vocês, eu me sinto realmente honrado por isso, e eu quero passar a palavra aqui ao supervisor da equipe de eventos, está conosco também aqui, ainda antes de passar ao Raul, nosso presidente da comissão. Bom dia, presidente Jair Tato. Bom dia, presidente. Bom dia. Só para registrar minha presença, estou acompanhando aqui online. Obrigado, presidente. A gente fica mais seguro com a sua presença. Primeiro, vereador Rinaldi de Giglio, vice-presidente dessa subcomissão, queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre o trabalho da nossa equipe, que é um trabalho institucional, né? A gente vai falar, então, sobre o Parlamento Jovem, algumas outras atividades que também passam por como a Câmara Municipal recebe a juventude aqui, né? Queria também agradecer aí o convite também, né, a presença aí dos outros demais vereadores que estão aí já atestaram a presença. A nossa equipe de eventos, a gente recebe essa juventude, esses jovens munícipes também no programa de visitação. Então, a gente tem um programa de visitação que recebe grupos escolares, né, acompanhados por professores, e a gente acaba tratando, né, numa menor escala, não é uma escala tão complexa quanto o Parlamento Jovem, que a gente também vai explicar, mas a gente já recebe esses alunos e tenta passar para eles o que é a Câmara. Então, a gente tem uma apresentação em que a gente trata da história da Câmara, né, uma instituição que tem quase 500 anos já, é sempre um choque falar disso para esses alunos, né, e comparar com a história de outras instituições. A gente fala sobre democracia, né, falar sobre o que é democracia hoje, como que a Câmara se insere no conceito de democracia e como que a Câmara foi evoluindo seu conceito de democracia também. E um terceiro ponto muito importante é explicar para esse jovem o que é o processo legislativo, o que é a função do vereador, né, as várias funções, fiscalizar, como que se faz para aprovar uma lei. Então, o programa de visitas ele já é um laboratório também sempre de ver como que esses estudantes estão aprendendo, o que eles estão aprendendo na escola e como que eles estão enxergando a Câmara. E a gente também tem esse papel aqui de acolhê-los, né? São escolas particulares também, mas são muitas escolas da rede. Então, a gente hoje vai receber uma EMF aqui a partir das 14 horas. Então, assim, só para ter uma ideia de quantos grupos são atendidos, né? O ano passado foram 74 escolas diferentes, e totalizando mais de 1.300 visitantes. Tá certo que na realidade de mais de 10 milhões de habitantes, né? São Paulo gigantesca, é um trabalho que a gente impacta, né, na vida de alguns desses estudantes, mas é uma parte que a gente vê como tentar já reproduzir aí, né? Se todo ano a gente faz um pouco, a gente vai impactando aí um pouco tentar impactar na formação desse novo cidadão que depois vai votar, que já traz as suas ansiedades, que já gosta de exatamente tentar ser um vereador também, já tem propostas para cidades, né? Só para contar, a gente tenta fazer a visita e, além de passar conteúdo, também trazer uma dinâmica, trazer alguma atividade que o aluno possa, né, já expor já exercitar essa sua característica de querer propor algo para a cidade. Então a gente faz uma dinâmica de quem quer ser um vereador. E aí sempre tem um interessado, e a gente também acaba aprendendo muito, porque às vezes grupos que vêm de certas partes da cidade que trazem valores culturais específicos, né, e cada um com os seus desafios, né, enfim. Bom, então tem um programa de visitas, fica aqui também a informação para quem não sabe.
basta a escola agendar lá na agenda do cerimonial, né, no 3396-4381. Né? Isso é uma pergunta que às vezes vem até dos gabinetes. Né? Olha, tem uma escola que gostaria de fazer participar da visita aqui na Câmara, como que faz? Então já fica aqui É escola municipal, estadual ou também particular pode fazer essa visitação? Perfeito, é isso mesmo. Então a gente atende esses vários grupos, até grupos de faculdade a gente acaba atendendo também, principalmente o pessoal do direito, né? Às vezes se interessa também, quer participar. E grupos de EJA, né, de adultos, alguma ONG também pode agendar também. Né? Mas a maior parte do que a gente atende são grupos de visitas, né, de escolas. Tá. Queria também aproveitar para contextualizar que quando chega lá em janeiro, julho, existe um projeto da Secretaria Municipal de Educação que é o Recreio nas Férias, em que reúne grupos de estudantes de várias escolas lá nos CELS, e esses grupos, participando do programa Recreio nas Férias, visitam vários lugares. Então, pode visitar SESCs, pode visitar museus, e a Câmara hoje é um desses destinos também. Então, em janeiro a gente recebeu, acho que foram cerca de uns 10 grupos, né, que vieram dos CELS, e também foi uma experiência bem interessante, né, acolher esses grupos que vieram principalmente das periferias para estar aqui e receber esse conteúdo, a gente fez dinâmicas e tal. Bom, além das visitações, que eu acho que né, tentando lembrar aqui do tema da comissão, né, falando da juventude na Câmara, a gente também tem os prêmios. A minha equipe organiza aqui os prêmios. Dois deles, né, são os Parlamentos Jovens, que a gente vai falar daqui a pouco, mas só para contextualizar um pouco mais, muitos aqui que estão acompanhando devem conhecer o Prêmio Betinho, que homenageia ONGs. Muitas vezes são projetos que também têm algum viés de educação, algum viés de auxílio aos jovens. Tem o Prêmio Paulo Freire, que também é voltado para projetos da educação pública municipal. Né? Por acaso a Dani também é a que organiza esse prêmio. A gente tem o Prêmio Gastronomia. Enfim, eu não vou me alongar aqui, mas são vários prêmios que exigem também o quê? Uma divulgação, receber essas inscrições, reunir a comissão julgadora. Inclusive, algumas comissões julgadoras são formadas por vereadores também, que decidem, analisam os projetos. Inclusive, os Parlamentos Jovens, daqui a pouco a Dani e a Lívia, que estão aqui do meu lado, vão poder aprofundar melhor como que são essas etapas. E, no fim das contas, tem uma sessão solene para realizar, de fato, o evento aqui. Para exemplificar isso, e também para tentar manter aqui o tema da juventude, um exemplo que a gente pensou é os prêmios Sabotagem. O Prêmio Sabotagem ele foi criado lá, a primeira edição dele foi em 2015, né, foi todo um processo de criar a resolução, depois de criar um ato para regulamentar isso, foi todo um esforço, inclusive, da comunidade do hip hop para conseguir, né, vamos dizer assim, também mobilizar a Câmara para entregar isso. E esse prêmio Sabotagem, como os prêmios da Câmara eles são pensados para acontecer todo ano, né, anualmente eles vão sendo feitos, eles vão tendo um acúmulo de experiência. Esse ano, por exemplo, a gente conseguiu fazer um prêmio Sabotagem com o apoio da mesa, com o apoio da comissão também. A gente conseguiu fazer um prêmio Sabotagem que foi diferente. A gente fez fora, a gente fez lá no Centro Cultural São Paulo, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, que inclusive levou apresentações artísticas. Então foi uma experiência bem diferente. A gente quer também, o ano que vem, manter isso. Só para exemplificar, no Prêmio Sabotagem, a comissão a Extraordinária de Juventude, que também é outra comissão dessa casa que trata disso, é que tem a competência de propor quem que vai ser a comissão julgadora. Esses especialistas do hip hop, né? Os agentes que têm o notório saber sobre o hip hop para poder julgar essas categorias, né? Porque, para quem não conhece, o hip hop tem 4 eixos principais, né? Que é o DJ, o papel do MC, o papel do artista do grafite e o dançarino, né? O breaking. Então, a comissão ela indica pessoas do notório saber que também entendem dessas áreas e que vão avaliar os projetos que são inscritos nessas 4 categorias. Então, esse ano, 4 pessoas foram homenageadas, teve uma lista de finalista também.
né, 3 em cada categoria, mas é um dos prêmios da Câmara que também tem total relação com a juventude. Foi entregue na Casa de Cultura da Liberdade, foi? Exatamente, ali na Casa de Cultura São Paulo, Centro Cultural São Paulo, perdão por não ter esclarecido aí a sigla, no Centro Cultural São Paulo fica ali na Vergueiro, também foi uma parceria, cederam um espaço ali, foi muito positivo o resultado, né? E a gente vê que vai tendo aí um acúmulo de pessoas que vão participando, que isso daí também é a Câmara valorizando, né, o destaque desses artistas que atuam no hip hop na cidade. Então, é isso. Quem quiser mais informações sobre esses prêmios institucionais, não só os que envolvem a juventude, mas outras parcelas da sociedade, né, tem prêmios que envolvem a GCM, enfim, está lá no portal da Câmara também, tem uma parte lá dos prêmios institucionais, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor, Raul. Uhum. As inscrições elas são feitas para participar, por exemplo, do Parlamento Jovem apenas em grupos ou podem ser feitos também de forma individual? Perfeito, vereador. Eu vou até aproveitar para já passar a palavra para a Dani, então. Mas para a gente esclarecer justamente como que funciona o processo de inscrição do Parlamento Jovem. E sobre também as indicações dos nomes para os prêmios, se é feito de forma via web, as indicações? Perfeito. Antes de passar para a Dani, então, deixa eu tentar falar um pouco mais no abstrato dos vários prêmios, que acho que a pandemia, na minha opinião, ela forçou a Câmara a se adaptar, né? Então a gente começou a fazer valorizar os processos online, vereadora. Então, hoje, a maioria das inscrições a gente tenta justamente criar ferramentas online, formulários, e-mails, né, para a pessoa já poder fazer o upload de arquivos e tal. No caso do Parlamento Jovem, a Dani e a Lívia vão explicar aqui que o aluno tem que redigir um projeto. Então, esse arquivo, a gente, se lá no começo a gente recebia às vezes isso em papel, hoje em dia é valorizado receber já digital mesmo, justamente para, né, acho que a pandemia forçou a Câmara a se adaptar nisso tudo, né, e a Câmara mostrou o quanto é capaz de avançar tecnologicamente também, né, a gente sempre fala disso na visita, né, da Câmara tem 500 anos, mas a Câmara também está aí no pico da tecnologia. Vou passar para a Dani, então. A gente vai passar para a Dani, viu, vereadora Ruth? Vossa Excelência vai assumir a presidência aqui da comissão, só que já fica sabendo que a Dani é a que mais gosta de falar. Aqui também tem aquela sinetinha para me cortar quando eu estiver me excedendo. Isso, essa. Na Assembleia a gente tem uma luzinha no púlpito, assim, que quando o camarada começa a falar demais, acende a luz. Ah, é mais discreta, né? Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o prêmio, sobre o Parlamento Jovem. O Raul acabou falando do prêmio Paulo Freire, ele ficou na minha cabeça. Só complementando a resposta do Raul, cada prêmio tem um mecanismo, viu, vereador? Então, como funcionam as indicações, como funcionam as inscrições, cada um tem o seu mecanismo. Então, quem estiver acompanhando a gente e quiser participar, é sempre bom acessar o portal da Câmara e consultar o regulamento da premiação, né? Prêmio Paulo Freire, Vila Lobos, o Gastronomia, que ele citou, e os parlamentos jovens, eles têm procedimentos específicos. Até nos parlamentos jovens há diferenças, né? Hoje eu vou falar um pouquinho do fundamental e a Lívia vai complementar com o do médio, e aí vai ficar mais claro, né? O Parlamento Jovem de Ensino Fundamental é o vovozinho, né? Tá lá entre os vovozinhos dos nossos prêmios, né? Ele foi criado em 2001 pelo então vereador Dr. Fará. A primeira edição foi em 2002. Então a gente já tem aí mais de 20 anos de programa, né? Eu tô como organizadora do programa desde 2015. Então aí também quase completando 10 anos acompanhando essas crianças jovens, que às vezes eles não gostam de ser chamados de crianças, né? O Parlamento Jovem de Ensino Fundamental, ele é para Ensino Fundamental 2. Então, a gente tem alunos de 6º ao 9º ano, idade mais ou menos entre 10, 11 e 15 anos, né? 14 e 15 anos.
Então, eles vêm para a Câmara para ser vereadores por um dia, né? Eles, na prática, eles vêm 2 dias. Nesse primeiro dia, a gente chama de reunião preparatória, ou é um treinamento, né? Desculpa, eu não posso perder a piada. Depois eles têm um acompanhamento psicológico? Na verdade, praticamente, viu, vereadora? Porque a gente se afeiçoa tanto que a gente faz um laço com eles que esse laço não se desfaz, né? Eu tenho contato com vereadores jovens desde de quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Desde 2015 eu sou organizadora, mas desde que eu entrei na Câmara eu participo do programa, né? Nessa primeira reunião, esse primeiro treinamento é para eles aprenderem como funciona a Câmara, né? Separação de poderes, qual é o papel do vereador, o que faz essa Casa Legislativa, né? Muitos vêm aqui a expectativa de encontrar o prefeito. Quando a gente menciona o presidente, eles acham que é o presidente da República. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai esclarecer tudo, né? O que a gente está fazendo aqui? O que é a Câmara? Quem que está aqui dentro? Por que vocês estão aqui, vereadores, né? E aí a gente também vai explicar para eles como é o segundo encontro, né? Eu não sei, para a gente isso é muito... acontece muito e nos sensibiliza, né? As crianças chegam e é como se o plenário fosse uma igreja, um lugar sagrado mesmo, né? Eles nunca tinham entrado nesse lugar. Esse é um lugar com o qual eles têm contato pela televisão. Muitos deles nunca vieram ao centro. A primeira vez que vêm ao centro da cidade é para participar dessa oportunidade. Então, tem aquela insegurança, né? Eles adentram um plenário como se estivessem num lugar onde que nada pode ser feito, né? Então, a gente trabalha isso também nesse encontro preparatório para que eles se entendam capazes de participar ali, à vontade por estar naquele lugar. E a gente faz questão de chamá-los de senhor e senhora vereadora, mesmo sendo crianças. Isso, para eles, é também impactante, né? Olha, mãe, ela me chamando de senhor vereador, sabe? Quando a mãe está com uma acompanhante. Então, é um primeiro dia que a gente forma laços mesmo com eles, né? Muito, muito. No segundo dia, eles vão ter a sessão solene de diplomação e posse, como os senhores vereadores têm no primeiro dia de mandato. E logo em seguida, no fundamental, a gente já emenda com uma sessão plenária forte, porque eles vão apresentar e votar os 55 projetos. Então, é um período desgastante, né? Imagina, 55 projetos num dia só. Mas eles estão tão empolgados e eles estão tão envolvidos uns com os outros. Então, a gente percebe assim, às vezes, o estudante veio e a gente só aceita um por unidade escolar, né? Um por escola. Então, se a escola desenvolveu isso numa sala, ou então com todos os 8º anos, todos os 9º anos, ela precisa desenvolver um procedimento de escolha, que a gente sempre aconselha que seja democrática, por votação dos outros participantes e tal, para eleger aquele aluno já como representante da unidade, né? Existe aquela debate também, ou... No Existe o voto contra, o voto abstenção, mas há o debate? No fundamental, não. Como a gente trabalha com 55 apresentações e votações, é só apresentar e votar, não há debate prévio. O que a gente incentiva é que eles leiam, a gente edita um caderno de projetos com todos os projetos, e como um encontro é na segunda e outro é na sexta, eles têm esse período. Então, a gente incentiva que eles leiam e que eles interajam entre si para tirar dúvidas. A gente também tem um grupo no WhatsApp que quase põe a gente louca, né? Porque imagina 55 vereadores jovens falando durante uma semana naquele grupo. O nosso também quase deixa a gente louca. Imagina. Mas com figurinhas, vereadora, porque figurinhas eu acho que pega para mim, viu? Nossa, figurinhas, a gente recebe muitas figurinhas. Você não recebeu nunca uma música do Adilson Amadeu. O dia que você receber, você vai ver. Então, a gente incentiva que eles troquem. Então, eles são representantes da unidade deles e já tem esse fortalecimento, né? De, olha, escolheram a minha ideia, mas eles ainda chegam aqui inseguros. E eles chegam aqui e eles recebem essa injeção dos outros colegas, que um vira e fala, quem foi que fez esse projeto aqui de solidariedade? Aí o outro fala, fui eu.
Aí ele fala, nossa, eu amei, é incrível, sua ideia é muito legal, nunca tinha pensado nisso. Então, tem essa injeção e depois tem o incentivo do plenário jovem mesmo, né? Que eles apresentam o projeto e vê, olha, 50 vereadores votaram a favor. Quer dizer que a minha ideia tem relevância para além da minha sala de aula, para além da minha comunidade, para além do muro da escola. Tem criança que nunca interagiu com gente de outro bairro, né? Nossa cidade é enorme. Então, naquele momento, a gente tem gente de tudo que é bairro, gente de tudo que é classe social, porque a gente tem escola pública e privada participando do programa. Então, quando ele recebe 50 e poucos votos a favor do projeto dele, para ele é a cidade que está votando a favor do projeto, né? Então, a gente percebe que o aluno entra de um jeito e sai de outro completamente diferente, né? Então, essa experiência transformadora para o aluno que está e para todos os envolvidos. Então, só para citar mais ou menos o processo, para eu não fazer tanto jus à fama de falo muito. O processo, assim, o material já está disponível no portal, né? A gente trouxe aqui um exemplar, né? Eu devia ter trazido mais um. Depois, se puder buscar mais um, para dar para o vereador. Se quiser esperar, não vou fazer. A gente já está com o material disponível no portal, né? A gente disponibiliza o material em abril, normalmente, para, a partir de junho, receber as inscrições, né? As inscrições do Fundamental vão até 16 de agosto. E, nesse manual, a gente explica como é a experiência e também como faz, né? Tem até um exemplo de um projeto de lei, tem depoimentos dos vereadores jovens do ano passado. O exemplo de projeto de lei que está aí é um projeto de autoria de um vereador jovem do ano passado. Então, está aí todo o procedimento. Só para resumir, a escola que se interessar, ou o aluno que se interessar individualmente, ele tem que escrever um projeto de lei, precisa de uma autorização, né, de tanto da família quanto da escola. Então, nesse momento, a escola, se tiver mais de um aluno interessado, tem que fazer esse processo de escolha e envia os projetos para a gente. Terminado o período de inscrição, os projetos vão para uma comissão de vereadores avaliar. E aí a gente compila o resultado, os 55 primeiros são chamados de vereadores jovens eleitos, e a gente chama mais 5 como suplentes para participar dessa atividade em novembro. Você falou que há 20 anos que tem o Parlamento Jovem? Isso, um pouquinho mais. Vocês têm mais ou menos noção de quantos alunos passaram nesse... A gente já recebeu, até olhei o dado antes de vir, ó. A gente recebeu 2.761 projetos já, desde a primeira edição. Então, se a gente pensar, né, um aluno por escola, né, a gente já impactou 2.661 grupos, né, porque isso leva um impacto depois, né? Vamos torcer para que um deles se torne realmente vereador, né? Mas sabe, vereador, que a gente tem um ex-vereador jovem, acho que foi 2015, que eu tenho contato com ele nas redes, ele é vereador de uma cidade lá no Ceará. Uau! Ele é vereador agora. Colhendo seus frutos, Coitado, né? Muito né? legal. Coitado, olha aí o que você fez com o menino. Né? Eu espero que a experiência dele de vereador adulto esteja sendo legal como a nossa. Mas a gente tem contato com eles, né? Como o programa já tem mais de 20 anos, a gente já fez reportagens com a TV, trazendo estudantes que participaram em outras edições. Então, a gente tem relatos de estudantes que seguiram a carreira jurídica, que trabalham em secretarias municipais, secretarias estaduais, né? Então, isso reverbera para a vida deles, com certeza. Parabéns pelo trabalho. Posso fazer umas perguntinhas? Pode. Eles têm lá no Parlamento Jovem, a divisão feita por partidos? Sim, mas são temáticos, né, de acordo com o tema do projeto. Então, tem o Partido da Educação, Natureza, Saúde, Cultura. Então, eles se agrupam assim, por partidos, mas de acordo com o tema do projeto. Ah, legal. E você já presenciou alguma discussão ideológica entre eles? Sim. Bastante. Eu acho isso interessante. A gente sempre procura lidar com essas discussões ideológicas do ponto de vista pedagógico, né? Então, assim, coloque a sua opinião com respeito, né? Na época ainda que houve polarização, né? Isso extremou um pouco mais. Acho que um exemplo mais claro aconteceu no PJM, se a Lívia quiser
relatar, mas normalmente a gente tem, e eles falam entre si, a gente percebe os agrupamentos, né? Tipo, olha só o que ele está fazendo. Às vezes chamam a gente para dizer, olha, aquele ali está votando contra todos os projetos da temática X. Eu acho isso um absurdo, Daniela. E a gente fala, não é um absurdo, ele tem um mandato, ele pode votar como ele acha melhor. Então, a gente sempre tenta recortar essa emoção. Também, né? É uma simulação, mas eles são mais jovens e tudo, mas é o que acontece, né? Olha, em outra proporção. Eu tenho um projeto meu que, se eu falar assim, olha, os professores vão ganhar 100% de aumento, vão votar contra. É incrível que, infelizmente, isso acontece. A gente puxa isso também, viu, vereador? Porque entre eles também ocorre uma represália, como isso que eu falei assim, olha, aquele ali está votando contra todos os projetos da temática tal. Eu vou votar não no projeto dele. Aí a gente fala, você vai votar não porque você não gostou do projeto dele? Não, vou votar não porque ele está fazendo isso. Será que isso é a melhor abordagem? Então, a gente trabalha isso também, mas são humanos, né? Tem esse ímpeto. Você pode dar essa aula lá no plenário? Seria interessante você ensinar isso para alguém lá. Mas isso daí acontece muito no plenário. Até por discussões ideológicas mesmo. Né? Eu acho que vocês devem ter alguma aula de observação, né? Que vocês levam as crianças para observar. E elas devem observar isso também. Porque existe muito isso. Não, porque de tal partido eu voto tudo contra, ainda que os projetos sejam bons. Eu me lembro de uma conversa que eu tive aqui com o nosso presidente Jair Tato, no ano retrasado ainda, eu brinquei com ele e falei, Jair, se ele estiver me assistindo agora, ele vai rir, porque, né? Ele vai rir porque ele vai lembrar dessa história. Ele começou a apresentar uns projetos, eu falei, nossa, Jair, eu quero coautoria de todos os seus projetos. Ele falou, obrigada, né? E ele é do PT, né? E eu sou do PL, né, agora. Então, isso aí denota uma estranheza bastante grande para todo mundo. E aí eu brinquei com ele e falei, seus projetos são muito bons, eu acho que é a sua mulher que faz. Brinquei com ele, né? Seus projetos são muito bons. Porque ele falava sobre puerperal, a fase puerperal da mulher, né? E é uma sensibilidade que, em geral, desculpem os homens aqui, em geral, os homens não têm, quem tem são as mulheres, né? Mas eu achei, assim, de uma sensibilidade tão bonita ele olhar para essa parte feminina com tanto carinho, com tanto cuidado, que eu brinquei com ele, falei, acho que é a sua mulher que está fazendo seus projetos, né? Brincando. Mas isso tem que acontecer de maneira que os alunos saibam que existem projetos muito bons que a base faz, ou o pessoal daqui não é base também faz, e que nós, como vereadores, um apoia o outro. Né? O pessoal vê, às vezes, a gente discutindo no âmbito das ideias no plenário e acha que a gente é inimigo, muito pelo contrário. A gente sai dali, vai comer lá, tomar um café, rindo, tal, porque a gente, na Copa, a gente vai rir na Copa, porque nas ideias a gente diverge, mas na vida nós somos amigos. Né? E isso é importante que todo mundo saiba. E eu gostaria que isso refletisse lá no Parlamento Jovem também. E eu gostaria de saber algumas discussões ideológicas. Se alguém puder me falar alguma, eu gostaria de saber. Vereadora Ruth, o que eu percebo é que hoje a polarização ela está saindo do âmbito de discussão no plenário e está indo para todos os aspectos da vida. Isso é muito preocupante. Conversava aqui com a deputada Juliana Cardoso, que era minha vizinha de gabinete aqui na Câmara, e eu perguntei para ela como que estava sendo a experiência lá em Brasília, né? E ela disse assim, que saudade que eu tenho da Câmara. Porque na Câmara de São Paulo a gente discutia no plenário, mas lá é discussão em gabinete, em aeroporto, e tudo, todo mundo filmando, e tudo por um like, por uma... Então isso tem sido muito ruim na cidade de São Paulo, no Brasil, a polarização. Então a gente tem que entender que aqui é lugar de conversar, é lugar da gente chegar, olha, eu vou votar contra o seu projeto, mas você tem o direito de fazer a sua propositura, você tem o direito de se manifestar, você tem direito de representar quem você representa aqui no parlamento. Então, isso é muito importante.
E é claro que a gente não chega... Tem que tomar cuidado com isso também, né? Sim. Porque as pessoas, elas têm uma ideia a respeito da gente que não condiz com a verdade, né? Por exemplo, tem-se uma ideia de que quem é da base é inimigo de quem é oposição. Isso não é verdade, né? E a gente tem que tomar cuidado para isso não ficar no inconsciente coletivo das pessoas, né? Outro dia eu liguei para o vereador Manuel Del Rio, porque fizeram um apensamento dos nossos projetos. O meu, que ele fez igual, e tinha um outro vereador que tinha feito o mesmo projeto. E eu liguei para ele. Falei, olha, Manuel, para não deixar mal-estar, né, porque eu sou da base, você é da oposição, tudo bem a gente fazer o apensamento? Não, vereadora, tudo bem. Então, isso o andamento natural da Câmara é esse. É que a gente ande todo mundo junto, para um bem comum, né? Eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas chegam aqui com um pensamento de guerra, de briga, né? E não é assim que funciona. Eu sei que cada um carrega um ideal, o seu idealismo, a sua filosofia de vida, mas a gente chega aqui e chega para dar o seu melhor e representar as pessoas que você faz parte ali. Então, eu queria agora ouvir a senhora Lívia Tamashiro. Obrigada, vereadores, pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho mais. Também trouxe material do Parlamento Jovem do Ensino Médio. Ele é o filhotinho. Se o Parlamento Jovem do Fundamental é o vovozinho, o do Ensino Médio é filhotinho. Esse ano nós usamos as fotos dos participantes do ano passado, né? Então, todos esses que estão retratados aí nesse material são vereadores jovens de 2023. O programa foi criado em 2019 pelo então vereador Caio Miranda, e o vereador Caio, na ocasião, quis fazer uma homenagem ao Dr. Fará, que já era falecido. Então, esse programa se chama Parlamento Jovem Ensino Médio, vereador Dr. Fará. Já tivemos esse ano é a 4ª edição do evento, e ele é voltado para alunos do ensino médio, do 1º ao 3º ano do ensino médio regular, os alunos com idades entre 15 e 18 anos. O programa é muito parecido com o do ensino fundamental, porém, como nós recebemos alunos que foram vereadores jovens do ensino fundamental, também pensamos em evoluir a proposta para que fosse um pouco diferente. Então, nessa época em que eles gostam muito de estar jovens, né, gostam muito de estar juntos, de trocar ideia, a gente pensou em priorizar o diálogo e o debate das ideias. Então, é uma ideia que eles começam, para vencer esse medo de ir lá na tribuna e debater, expor a ideia, é uma experiência gradual de interatividade. Então, eles começam trabalhando em duplas, um sendo relator do trabalho do outro, ainda no nível das comissões. Eles estão divididos em 5 comissões dentro do Parlamento Jovem, e depois eles vão para a reunião de comissão, debater, votar. É nesse momento em que eles apresentam os projetos. Então, todos os vereadores jovens do ensino médio apresentam os projetos durante as comissões. E aí, no segundo dia, também são 2 dias de programa, os alunos vão, durante a semana, ao mesmo tempo fazendo campanha para a eleição da mesa diretora, e também fazem a preparação para escolher os projetos que eles querem debater. Eles escolhem poucos projetos, mas para debater com qualidade. Então, funciona no mesmo formato da sessão. Eles se inscrevem e sobem à tribuna, vão se colocar favoráveis ou contrários ao projeto, e a discussão acaba sendo extensa, sendo rica. Muitas vezes o que está sendo votado é um substitutivo à proposta original, então a gente tenta reproduzir ao máximo, dentro da possibilidade, né, dessa experiência de 2 dias, o que acontece no Parlamento Municipal. Que mais? As inscrições do Parlamento Jovem do Ensino Médio acontecem entre maio e junho, então 28 de junho é o último dia para se inscrever.
As informações também estão disponíveis no portal da Câmara. E o evento em si, né, acontece dia 7 e 21 de outubro este ano. Normalmente, esse programa acontece em outubro e o de ensino fundamental acontece em novembro. Com relação às inscrições, nos últimos anos a gente teve a resolução prevê que seja respeitada a proporcionalidade de escolas públicas e privadas, né? Então, tem que ser proporcional, tanto de escola pública que se inscreveu, na aprovação também tem que guardar, né, essa proporcionalidade. E a gente teve nos últimos 2 anos pelo menos 50% de escolas públicas participando. É uma experiência bem rica, e depois eles voltam para contar que tiveram, né, que essa oportunidade abriu portas para eles em outras instituições, que a experiência de debater um projeto de lei, entender como funciona o processo legislativo, encaminha muitas vezes a carreira. Então, né, eles saem querendo prestar vestibular para direito. Nós temos 2 ex-vereadoras jovens, inclusive uma delas foi presidente da primeira mesa diretora. Ela passou na Faculdade de Direito da USP, veio dizer para a gente que foi a participação nesse evento que contribuiu bastante para ela decidir por essa carreira. E eu acho que é isso que a gente tem para falar sobre o Parlamento Jovem do Ensino Fundamental. Que legal. Agora, eu queria saber, eu fiz aquela perguntinha e ela falou que você ia contar para mim. Então, conta. Sim. Eu ainda estou ansiosa para saber. É uma história que está gravada aí, mas era um vereador que ele foi se colocando contrário a todos aos projetos dos colegas, e no final ele tinha um projeto super legal que envolvia reciclagem, e era uma ideia bacana, mas como ele tinha se colocado contrário às outras ideias, também sofreu represália e acabou o projeto dele foi rejeitado no plenário. Foi o único, né? Foi o único projeto do ano rejeitado. Interessante, né? Isso aí acontece às vezes na Câmara. Acontece, né? Eu brinco, vou contar uma história aqui para vocês que seria interessante se vocês colocassem um dia lá no Parlamento Jovem. Eu brinco, eu coloquei um apelido em um vereador aqui. Eu estou no 2º mandato, né? Mas no meu primeiro mandato, ele era coautor de um projeto e ele votava contra tudo quanto era projeto. E aí, quando veio um da autoria dele, eu fiquei de olho. Eu era iniciante aqui, eu fiquei de olho. Falei, eu quero ver como é que vai ser. Chegou na hora do dele e votou contra de novo. Aí eu falei, não, isso aí não está certo. Aí eu virei para trás e falei assim, você é tão do contra que até contra você é contra. Aí ele brincou, né? Falou, não, é porque eu me arrependi de ter sido coautor desse projeto, aí eu votei contra mesmo, e não sei o quê. Aí, a partir daquele dia, eu pus um apelido nele de Toninho do Mal. É o Toninho Vespoli. Aí eu brinco com ele até hoje, falo, não, você é Toninho do mal você é de mal até com você mesmo, né? Então, é porque ele tinha tinha repensado o projeto e ele tinha pedido coautoria, mas ele não queria mais, aí ele votou contra ele mesmo. Aí eu achei muito incrível aquilo, que ele votou contra um projeto que era dele, né? Então, isso aí fica para a história de vocês um dia, se vocês quiserem contar lá no Parlamento Jovem, que ele era tão contra que ele votou contra o dele mesmo, né? Mas aí depois eu perguntei para ele por que ele fez aquilo. Ele falou, não, porque eu me arrependi, então não quero mais. Então eu votei contra o projeto meu mesmo. Então é interessante como os movimentos da Câmara, eles são muito rápidos, né? E quando a gente não acompanha essa fluidez, essa rapidez, a gente fica mesmo desorientado, né? Sem saber ideologicamente onde é que a pessoa ficou dentro do contexto, né? Então, às vezes, é uma frase que tem dentro do projeto, mas é uma frase que muda completamente o sentido do projeto, né? Então, é importante que a gente estude todos os projetos com muita seriedade e muita... Obrigada, viu? O Digílio saiu e fiquei, então, na presidência. Eu queria chamar, então,
os inscritos para falar. Eu vou dar tempo, viu? Porque se eu deixar o Pirata, vai falar até amanhã de manhã. Não é? É sim. Só 5 minutos, por favor. É só não ter problema na cidade, aí a gente não fala. Ah, é? E mas onde que não tem problema na vida? Acho Não, que só mas- no útero. Então, aí eu venho Lá aqui. que é tudo de Mas graça. eu venho dialogar sobre soluções, que aí a gente fica com o ouvido oco. Mas vamos lá, em nome do parlamento, pela vereadora Ruth Costa, todos os parlamentares, em nome dos funcionários da Câmara, eu cumprimento os funcionários públicos e continuo falando sobre o genocídio contra a juventude pobre periférica, porque o Estado brasileiro, principalmente de São Paulo, gosta da violência contra a juventude. Acho que só a questão da participação, como eu tinha feito uma proposta lá atrás com um vereador, e a gente conversou, acho que a gente precisa dar voz às pessoas, porque tem um problema, Ruth, aqui na Câmara. Como que as pessoas PCD são atendidas? Como que a voz da pessoa PCD é ouvida? Né? Não é nós fazermos pelo outro, é ele fazer. E aí tem uma proposta, que é só proposta também, é tentar fazer um parlamento para PCD, porque terá muitos desafios, porque será que a Câmara está apropriada para atender essas pessoas? Tem como colocar essas pessoas com deficiência no parlamento? Né, com um monte de jeito de ser, tanto a física, não só física, porque a gente também acha que todo PCD é cadeirante, e não é isso. Né? Então, acho que se a gente está falando de cidadania, está na hora da gente avançar mais e promover isso. Agora, outra coisa que eu quero falar, que eu não posso perder tempo, como nós estamos falando de juventude, a Secretaria de Cultura até agora não lançou, tudo muito escondido. A Secretaria de Cultura mudou a secretária, tudo está congelado. E cadê a Aldir Blanc na cidade de São Paulo? Nós não sabemos. Você procura na internet. Hoje, com inteligência artificial, você não acha informação. É muito louco isso. Você vê como os caras são bons no que eles fazem. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a Prefeitura de São Paulo ela tem um erro gigante, que é a participação. Ela não garante a participação. Como eu vou falar de juventude se eu não garanto a participação das pessoas na execução da política pública? Não há isso na cidade de São Paulo. Os secretários ficam lá nos seus lugares, encastelados com os seus grupos X, falam com os seus grupos X, mas não quer ouvir o outro, não quer falar com o outro, e aí a gestão é precária. Na cultura é extremamente precária. Aí eu vou falar, não, Pirata, mas a gente faz 50 mil eventos. Eu tenho dúvida de todos esses eventos, porque esse jovem que está lá na periferia, não sei se ele vai ter acesso à cultura. Porque vão falar, você não é o Zé das Pitongas, que não sei o que lá. E aí, no hip-hop mesmo, no hip-hop, os caras que mexem com a juventude, etc., os caras ganham R$ 1.200. Tem artista que não é ninguém, ganha R$80 mil. E não é nem a questão de ganhar, a questão de ter acesso à política pública. Então, é só aproveitando esse espaço e perguntar para a Secretaria de Cultura, cadê o Aldir Blanc na cidade de São Paulo? E cadê também a Paulo Gustavo, né? O resultado da Paulo Gustavo? Porque se só promove cidadania se a política pública estiver circulando. E aí eu estou esperando também a data para a gente fazer uma discussão séria sobre a drogadição. Porque boa parte da juventude tem a questão da drogadição e a gente precisa dialogar isso seriamente. E descobrir o que é jovem, né? Não confundir adolescente com jovem. Suave. Obrigado. Obrigada, Pirata. Queria só dizer que a senhora Renata Berluso, ela esteve presente online, ela é a secretária municipal da pessoa com deficiência, e uma das propostas dessa comissão aqui é falar sobre o PCD e a atuação dele aqui na Câmara, né? Não só aqui na Câmara Municipal, mas em todos os espaços públicos, né? Está na hora da gente abrir espaço público para os PCDs, né? E aí eu acho que até tem que ter uma discussão mesmo, porque existem PCDs, como o Pirata falou, que o pessoal acha que é só cadeirante, né? Não é bem assim. Os surdos, né? E que a gente está tentando fazer, inclusive aqui na Câmara, existem esforços bem grandes para fazer essa inclusão, né? Todos os gabinetes, viu, Pirata? Eu acho que você sabe disso, mas é bom a gente falar até para quem está nos assistindo aqui de casa. Todos os gabinetes estão
equipados para atender pessoas surdas, né? Existe um aparelho que faz imediatamente a tradução para a gente poder atender. Então, aqui na Câmara não existe problema com isso. A gente pode atender a pessoa, ainda que não tenha nos nossos gabinetes pessoais alguém que saiba falar Libras, existe um aparelho que traduz imediatamente para que a gente entenda o que a pessoa está falando com a gente. Então, é importante, é legal, né, falar isso. Muita gente não sabe disso. É um aparelhinho que se coloca em cima do computador, que é tipo uma câmerazinha que a gente coloca em cima, enquanto a pessoa faz os sinais de Libra, ela está se comunicando, aquele aparelho traduz imediatamente para o nosso computador, para a gente entender o que a pessoa está falando. Isso ajuda na inclusão muito, né? Porque é claro que no meu gabinete eu tenho quem fale Libras, mas existem gabinetes que não falam, então, que não tem essa linguagem de Libras. Então, é importante que a gente dê esse tipo de cuidado à cidadania, de inclusão, né, total. É lógico que não dá para a gente incluir a todos, porque a gente ainda está aprendendo, né? Mas aqueles que a gente está aprendendo, a gente está conseguindo incluir. Então, acho que agora tem o Vinícius. O Vinícius é assessor do vereador Rinaldi, ele quer também fazer parte. Bom dia. Na verdade, é só para tirar uma dúvida. A gente olhando na agenda da Câmara, sempre vem escolas nos visitar, né? Vocês acompanham essas escolas? Não? Vocês passam tudo o que acontece, da possibilidade deles fazerem um parlamento jovem, fazerem um parlamento médio, é passado tudo para eles? Ou não, é um outro tipo de trabalho que vocês executam? Oi, Vinícius, né? Sim, de terça a quinta são realizadas essas visitas. E por que terça a quinta? Justamente para que no final da visita esses visitantes possam ver a sessão plenária, né, acontecendo. E sempre é feito esse gancho, justamente convidando esses alunos para participarem dos parlamentos jovens, inclusive com uma dinâmica. Então, dentro da visita, a gente já ver quais que querem já propor um projeto, já discutir, simular uma votação, justamente para já ir criando esse gosto e entender um pouco o papel da discussão democrática, que tem que convencer o outro, tem que, né, fazer algum tipo de votação para isso. Então, eu só queria, vereadoras, né, presidente dessa comissão, se eu puder incluir só um agradecimento aqui também, aproveitando, né, de dizer que a nossa equipe tem essa atribuição de organizar esses eventos, mas também agradecer também e mencionar que é um esforço conjunto da casa, né, que tem toda a parte de infraestrutura, mas principalmente também da comunicação, porque para conseguir atingir esse público é preciso fazer uma divulgação, precisa de trabalho de designer lá do CCI3, tem a TV, a Rede Câmara também sempre divulgando, não só na parte de captar essas inscrições, mas também para mostrar o serviço, o resultado final, né, divulgar isso daí, porque eu gostei que a Dani trouxe a questão do número do impacto, né, das 2.000 inscrições nesses anos. Só que existe um outro impacto que é difícil de medir, que é quando a gente divulga isso para a cidade, né, esse manual, quando vai para todas as escolas, quando a gente recebe um inscrito de cada escola. Só que a gente, conversando com os professores e vendo como isso acontece, na verdade, tem esse esforço coletivo dentro da escola. São vários alunos, vários professores que são envolvidos naquilo. Exatamente. Então, o impacto é maior e é meio escondido, né? Mas quando esse aluno ele volta para casa, ele tem uma experiência para contar para os colegas, para os pais. Então, acho que é até subestimado esse impacto, né? Cada escola e também, claro, não podia deixar de falar que a SGP acaba também sendo fundamental para ter esse apoio lá, justamente para a gente fazer uma simulação de qualidade também. Então, às vezes, como que cria o roteiro, poder soprar ali no ouvido do presidente da sessão o que ele tem que falar, né? Fazer uma simulação séria mesmo para eles entenderem até, né, como que é preciso organizar o diálogo, como a gente está organizado aqui e tal. Então, é isso, só queria agradecer isso. E com relação à pergunta da senhora,
para poder lidar com a realidade gigantesca da cidade, a gente tem esse critério, né, que foi estabelecido lá na resolução para os 2 parlamentos jovens, de que cada escola submete somente uma inscrição. Então, isso já acaba catalisando ali, né, induzindo dentro da escola um processo seletivo também. Então, os professores eles contam para a gente. Então, algumas escolas promovem que vários alunos criem, cada aluno crie seu projeto, depois eles fazem alguma votação, ou eles criam grupos, e cada grupo vai colaborando coletivamente ali e chegam num resultado, discutem. Então, tem toda essa etapa dentro da escola que acaba servindo como pretexto para estudar o que o Legislativo Municipal faz, como que a política se estrutura, o que é democracia hoje em dia, o papel do vereador. Então, é isso. Eu queria, na volta do nosso presidente, já vou entregar a presidência para ele, e eu queria parabenizar vocês, dizer que talvez vocês nunca saibam o alcance do que vocês fazem, mas isso certamente será refletido na sociedade, né? Porque é o que você falou, quando um aluno vem ter essa experiência aqui, essa experiência ela reverbera dentro da escola onde que o enviou para cá, né? Essa experiência reverbera lá, certamente acionando assim a consciência política de muitos jovens que certamente virão abrilhantar nossas casas de leis no futuro. Muito obrigada, viu? Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Obrigado por essa ampla explanação. Tenho certeza que os frutos que vocês irão colher serão grandes. Eu lembro quando eu era criança, eu fui visitar o Detran, né? E a gente tinha uma maquete lá e a gente, com um carrinho, dava em volta, fechava o sinal, e aquilo foi para mim uma experiência muito grande. E hoje a gente vê a demanda na rua, e aí eu me recordo quando eu era... E é um departamento técnico onde o vereador ele pode pedir um estudo de trânsito. Então, eu vejo o quão importante e as marcas que vocês deixarão na vida desses jovens para ir por toda a vida. Então, meu muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. E nada mais a tratar, eu declaro aqui encerrada essa presente reunião. Obrigado a todos.